Oi, Andressa. Oi, Fá, tudo bem? Tô esperando aqui que hoje eu vou ter uma convidada super especial, a Renata Falzani. Depois eu conto um pouquinho pra vocês. Oi, Fernandes. Hoje eu tive um bate-papo com ela à tarde que foi maravilhoso. Foi muito bom. Oi, Rê, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos chegando aí, que hoje a gente tem um bate-papo com uma pessoa demais. Adorei conversar com ela hoje, foi super bacana e eu acho que vocês vão adorar também. Ela tá entrando aí, daqui a pouco eu chamo vocês. Aqui vou chamar com vocês a Renata Falzoni. Ela é uma cicloativista e ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Ela é jornalista, vocês vão adorar ouvir a história, vai ser maravilhoso. Vou convidá-la aqui para a gente. Aqui. Vamos aguardar aqui. Oi, Silvia. Oi, Will, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Oi, Rê, tudo bem? Tudo bem, Natália? Boa noite a todos que estão aqui sintonizados no Oficial Natalima. Obrigada, Rê. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, estamos vendo e ouvindo super bem. Estou aqui contando que eu estava te falando que eu tinha uma convidada super especial e que hoje à tarde a gente teve um bate-papo maravilhoso. E aí eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho de você antes de qualquer coisa aí, Renata. Vamos lá. Bom, eu sou paulistana, nascida aqui na cidade de São Paulo. Moro na casa vizinha de onde eu nasci, então eu sou super enraizada aqui no bairro do Itaim, onde eu nasci. Tô aqui, nasci aqui e continuo aqui. É que nem quem mora em Moema. Nasce em Moema e vive em Moema. E fica lá, né? É que nem a minha, é isso mesmo. Eu vi esse bairro acontecer, incrível. Deixa eu dar uma olhadinha. Cachorrinha, vem cá, vem. Eu tô com uma cachorrinha aqui que tá gritando porque ela quer desalojar a outra, né? Se ela continuar gritando, eu vou ter que pegar ela no colo para ela não ficar incomodando a gente. Tudo bem, não tem problema. E aí eu cresci nessa região e acabei me formando em arquitetura na década de 70. E já uma vez na arquitetura, eu senti que não ia ser a minha parada, a arquitetura logo rápida. Eu gostava muito de fotografar e comecei a fotografar profissionalmente, então logo eu saí da faculdade. Espera um pouquinho que eu vou pegar o cachorro, que ela não vai dar sossego para nós aqui. Não tem problema. Vem cá, cachorrinho, vem cá. Pronto. Você me desculpe, Nathan. E se você soubesse, está cheio de lugares para deitar, mas ela quer especificamente a almofada onde está sentada a outra. Então, eu estou aqui já pegando ela no colinho e pronto, a gente já resolve o problema aqui. Mas é assim, eu estava dando aula, o cachorro queria sentar no colo dele, ele fazendo ginástica, que eu até tirei foto para gente, eu tenho que postar essa foto, porque tinha que ser ali. E o que é mais engraçado é que essa daqui é a mais nova cadelinha, essa daqui só chegou há 1 ano. O resto tudo é tudo cachorrinho achado na rua, e essa daqui a gente não pode falar que é achada na rua, porque ela fica assim, não, eu não sou adotada, eu sou querida, então a gente... E aí eu fui fazer arquitetura, e quando eu saí da arquitetura, eu comecei a buscar fotografia profissional. Isso foi uma coisa muito legal. E a bicicleta como meio de transporte, ela acontece na minha vida em 76. Eu ainda era estudante de arquitetura, comecei a só ir e vir de bicicleta para a faculdade e tudo, e aí foi uma grande mudança na minha vida. E aí me formei arquiteta, comecei a fotografar, escrever, fazer jornal, criei os night bikers, que é esses grupos de ciclistas noturnos, e foi uma evolução, até chegar na televisão. Em 95 eu entro em televisão, e aí foi uma mudança muito grande na minha vida, porque eu consegui fundir as coisas que eu gosto, que é movimento, fotografia, som, que eu já fazia rádio também. E aí eu fiquei 20 anos na SPN, quando eu saí da SPN eu criei um canal de YouTube próprio. Quer dizer, na verdade era um site, virou um canal que é o Bike é Legal. Que ele trabalha, ele foca na bicicleta. O Bike é Legal, ele foca na bicicleta como transporte, esporte e lazer. E na lei também, né? Porque a gente batalha muito a área do cicloativismo.
E paralelo a isso, sou uma grande amante de animais, bichinhos, né? Sou realmente apaixonada por bichos e tenho vários cachorrinhos e cuido de todas as aranhas da casa, não deixo limpar. Uma coisa assim, bem assim, se é vida, tem que preservar, né? É. Ah, tá certo, Renata. Eu sou dessa seguinte opinião também. É muito interessante a sua história de vida. Eu lembro, hoje eu falei para você que a hora que eu comecei a ler a respeito sobre você, Renata, eu achei assim sensacional, porque é muito que tá alinhado com o que eu acredito, no meu propósito de vida, e que foi o que a gente conversou hoje, né? Da gente trabalhar a bicicleta vem como uma coisa não só de trabalho físico, mas também emocional, no sentido da gente trabalhar a mente e o corpo ao mesmo tempo. E hoje uma coisa que a gente se falou que me chamou muito a atenção foi a questão que é assim, eu não sabia disso, tá? A diferença do que eles usam da palavra da pessoa movimento ativo, né? Que você falou para como é que foi a palavra que você falou? Não mobilidade, né? Então eu achei É, bem bacana isso. Eu queria que você trouxesse um pouco isso e explicasse um pouco para as pessoas, que eu achei super interessante. é. E quando as pessoas pensam em mobilidade, né? As pessoas que vão a pé e de bicicleta, existe um guarda-chuva para isso, e é um termo técnico, que é Tá. mobilidade ativa, que são as Aham. pessoas que dispensam energia para se locomover. Não é quem vai a pé, de bicicleta, patins, dessa forma. Isso tudo nós estamos falando porque a, existe um grande contrassenso hoje, que a gente precisa desconstruir, né? Quando você vai ler a lei de Plano Nacional de Mobilidade Urbana, né, que rege a maneira e as prioridades nas ruas. A prioridade máxima é do cidadão a pé. Mas se você vai ver como está escrito na lei, a lei diz o seguinte: quais são os modos de transporte? Então começa motorizado, Ah, dois, não motorizado. Então estava justamente contando que nós somos mobilidade ativa, nós não somos não alguma coisa, né? Então é. é como a gente tem que desconstruir a maneira como o cidadão vê a mobilidade na cidade. Porque mesmo que a lei diga que o pedestre tem prioridade máxima sobre todo mundo, na hora de escrever, ele coloca bota ativo primeiro, motorizado, segundo, não motorizado. Ele já classifica o pedestre, consequentemente o ciclista, como algo não alguma coisa. E é extremamente, eu não digo ofensivo, mas é uma falta de compreensão do que é a mobilidade ativa. Né? Isso foi quando você me perguntou, Natália, o que é andar de bicicleta e tudo mais. Aí eu estava falando que tudo isso faz parte de um guarda-chuva chamado mobilidade ativa, e que agora, dentro de uma outra, não digo perversidade, mas de uma outra maneira que é para acomodar outros motores, que faz parte, Aham. quando você fala em patinete, quando você fala em scooter, que são aquelas bicicletas que você senta e acelera, e que você não Aham. é ativo, e você é passivo, porque você só acelera, Aham. isso tudo chama micromobilidade. Então, hoje tem um embate que é: será que a micromobilidade está superior à mobilidade ativa? Não é que eu seja purista, eu acho que o simples ir e vir na energia própria tem que nunca estar embaixo de nenhum guarda-chuva, né? Tem que É, sim ser a maneira maior, que é a coisa mais orgânica, que é você caminhar, ser uma pessoa caminhando, né, na é, mobilidade. E, eventualmente, usar uma maquininha que é perfeita, que é a tal da bicicleta, né? então, a bicicleta é o que eu falei, contei pra você. E aí você me pegou super de surpresa. Eu sempre amei andar de bicicleta. Eu sempre foi um meio de transporte meu mesmo, andar de bicicleta ou a pé. Então eu sempre gostei de fazer essas coisas a pé. Também, tanto é que eu não faço questão de ter carro, de ter nada disso. Hoje eu tenho muito mais porque eu tenho uma filha de 5 anos, e às vezes tem necessidade da gente se locomover um pouquinho de carro. Mas eu ganhei do meu marido esse ano de aniversário uma bicicleta com uma super garupa, daquelas retrôs, que agora eu levo a minha filha comigo de bicicleta para cima e para baixo. É óbvio que eu tô tendo que fazer um pouquinho mais de esforço e pedalar muito mais força na perna, porque eu tenho um peso extra. Mas tirando isso, foi super bacana, porque é bom que quando a gente está dirigindo, eu parto do princípio disso, né? A gente não consegue ter muita atenção
e curtir a cidade, curtir aquele momento. Então, eu tá com a minha filha na bicicleta, eu curto um momento com ela, eu e ela, que isso é super bacana, e ainda consigo curtir a cidade, que foi o que a gente começou a entrar depois numa discussão do tipo, por que você não compete, não faz esse tipo de coisa? Porque você prefere... Aí eu queria que você contasse por que você faz isso, porque eu não quero contar e estragar antes. Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o que você falou. Você sabe que as crianças que vão de forma ativa para a escola, mesmo que elas vão na cadeirinha, elas têm, isso é comprovado por trabalhos científicos, elas têm um cognitivo muito mais apurado. Então, assim, o fato de você confinar uma criança indo e vindo para a escola de carro, você não estimula o aprendizado dela como você estimula caminhando ou indo de bicicleta. E isso existem estudos que comprovam isso. Quer dizer, a criança, quando ela é estimulada a ver e observar a cidade, mesmo que passageira numa bicicleta, ela tem um cognitivo muito mais acelerado. E é interessante. E para mim, na minha vida, eu regressei, eu comecei a andar com bicicleta como meio de transporte, eu tinha 23 anos, em 76, e em 81 nasceu a minha única filha. E aí eu voltei para os grilhões do carro. E isso, eu senti muito isso, porque naquela época, estou falando de 81, hoje você ainda consegue pedalar com uma criança, porque São Paulo tem uma infraestrutura que te convida, que te permite, mesmo assim as mulheres não se sentem à vontade, o que é natural. Então olha como é que é excludente você não ter infraestrutura. Porque para você atrair mulheres, você tem que ter segurança, você tem que ter, não é só uma sensação, você tem que estar num ambiente que lhe traga conforto e segurança. Né? Eu posso até te dizer que é por isso que você vai nas ruas, nós somos 51% da população e nas ruas quem pedala são só 6%. Na ciclovia da Faria Lima, esse número salta para 12%, mesmo assim é muito pouco. Então a minha carta de euforia, isso tudo um comentário do que você falou, eu já te respondo a sua pergunta. A minha carta de euforia foi o dia que minha filha fez 18 anos. E aí eu cheguei nela, né, mãe bem safada que eu fui, cheguei, Tatianinha, você quer o meu carro de presente? Falei, claro, né, a filhotinha quer o carro de presente. Falei, tudo bem, toma o carro, mas o supermercado é seu. E eu brinco com ela que até hoje, que nós estamos aqui de quarentena trancados em casa, quem faz o supermercado voltou a ser ela, né? Falei, tá vendo, Tatiana? Eu fui muito malvada, te dei o carro, mais a missão de ir às compras, e aí foi uma carta de euforia. Eu nunca mais dependi do carro para nada, quando a minha filha fez 18 anos e tirou carta. E antes disso, eu a levava para a escola com a bicicleta dentro do carro. Então eu levava a bicicleta, ela chegava na escola, pum, joga filho na escola, pum, jogava o carro em qualquer vaga, pegava a bicicleta, fazia o meu dia e voltava à tarde para buscar ela e o carro. E jogava a bicicleta dentro do carro, ela dentro do carro e voltava. Quer dizer, o carro não era para mim. Sempre foi dela e para o bendito supermercado, que aí eu também era muito malvada. Eu jogava ela no supermercado e falava, faz as compras aí, eu vim te buscar logo mais. Cara, essa minha filhotinha merece um prêmio, viu, de ser filha de mãe. Eu detesto fazer supermercado também, eu odeio ir no mercado também. Não é uma coisa que você tem que realmente pensar. Se ela adora, ela é uma tremenda gourmet. Ela adora o supermercado, ela adora cozinhar, vou competir. E aí você me fez a pergunta de gostar ou não gostar como eu gosto muito de filmar, de fotografar, quem filma e fotografa tem para si um respeito muito grande com o período de observação. Às vezes, você me pega, assim, minha família fala, porra, Renata, para de ficar staring, né? Para de ficar encarando. Eu falei, não, eu não estou encarando, eu estou te fotografando. Né? Então, essa coisa da observação que o fotógrafo tem, do visual, tudo, ele é totalmente incompatível com velocidade máxima. Então, assim, desde sempre, eu tive muita aflição com aquela véspera antes das competições. Elas sempre foram muito mais angustiantes do que propriamente um prazer. Claro, você está numa trilha, você está competindo, mas tão logo a trilha ficou linda para fotografar, já breco na hora, quero mais tirar minha câmera
minha câmera e filmar, entendeu? Já muda a proposta, né? Então, sempre fui meio preguiçosa de treinar, confesso. Nossa, E mas sempre fui uma Renata, grande como é que você amante pode de... ser preguiçosa andando de Muito. bicicleta, gente? Não é incoerente isso que você está me falando. Mas, E, na verdade, é muito o que te motiva. E no sentido que te motiva é você ter esse momento. E eu falo que a atividade física tem muito mais a ver com o que te motiva do que, de fato, fazer lá o exercício em si, né? não é incrível isso que você está falando? O que te motiva, né? Realmente, chegar na frente das competições não é o que me motiva. Tanto é que qualquer passeio, eu sempre sou a última a chegar. E se tiver alguém atrás de mim, pode ficar tranquila que eu espero, porque é mais um para eu filmar. Entendeu? Mais uma história. E geralmente nesses passeios, a história está no fundão, não está na frente. Na frente é só quem vai chegar ou ganha passeio, né? O cara vai chegar, o cara quer gastar mais tempo esperando. Eu não, eu quero mais observar, enquadrar e tudo mais. Mas assim, nesse ponto, a bicicleta para mim, ela funciona como saúde total, porque para você me convencer a ir treinar, tem que ter muita lábia. Se você falar, Renata, vamos viajar daqui para a Amazônia sem parar, amanhã topei. Agora você fala, vamos treinar para essa viagem? Eu falei, não topei. Eu vou me transportar, indo buscar o que precisa, etc e tal, blá, blá, blá. E aí eu vou chegar bala. Então o que acontece? A atividade física mínima que o deslocamento me proporciona me faz com que eu esteja sempre naquele 30%, 40% da forma física. Aí vai ter uma pegada mais forte, uma viagem, eu já faço 2, 3 passeios mais longos na véspera, descanso, e aí vai, o corpo aguenta esses desaforos. É claro que, se você está um pouco mais treinado, os primeiros dias de uma viagem são mais prazerosos, né? Mas, Renata, eu lembro que, conversando aí, pegando um pouco esse gancho que você me falou, né? Você falou que fez muita coisa relacionada à consciência corporal. Eu acho que isso também está muito ligado com a questão da medicina integrativa, no sentido assim, por exemplo, você está me falando que você pega uns dias antes e vai lá. Só que assim, o nosso corpo tem memória, certo? E aí, se você já fez várias coisas, uma delas que eu fiquei até super animada, que você me falou que fez pilates durante um tempo aí, depois você vai contar isso. É isso, o corpo tem memória. Aí você já fez várias coisas de consciência corporal. Por mais que você esteja um tempo sem treinar, assim, treinar sem forma de dizer, mas você não tá pegando pesado, igual você acabou de dar exemplo. Vou daqui até a Amazônia de bicicleta. Por mais que você só faça alguns treinos, seu corpo já sabe. Eu tenho que mexer assim, eu tenho a consciência do corpo que se eu fizer desse jeito eu vou estar me sentindo mal. Enfim. Você já vai, então você não precisa, se você faz uma coisa com consciência, com essa questão da medicina integrativa e mais o esporte junto, não tem como você se lesionar e não tem como você não curtir esse momento. É óbvio, se você, é o que você falou, mais preparada é mais fôlego. Para mim foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu estava saindo da faculdade. Assim, um momento que foi difícil para a minha vida foi quando você sai da faculdade, é o seguinte, está aqui o diploma, você agora é adulto. O que muda? O diploma, adulto. E aí, o que você vai fazer? Nossa, foi um baque. E aí, nesse momento, eu procurei a terapia e tudo, e eu tive a sorte de fazer terapias junguianas. E depois, em cima do Lowen, que você sabe muito melhor do que eu. Então, foram momentos de experiência muito importantes para mim, porque eu tinha 20 e poucos anos, consciência de corpo, angústia, para e senta, observa. Isso, eu nunca imaginei o quanto isso seria mandatório no equilíbrio da minha vida, porque foi uma coisa que me fez bem, tudo, etc e tal, blá, 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 mas você não percebe. Eu fiz muito tempo, passou uns 10 anos, voltei a fazer terapia, isso daí eu já estava com uns 40 anos, ou seja, uns 15 anos depois dessa fase, foi muito importante mesmo, sabe, para você baixar o facho, entender o peão, ficar rodando no seu... E tudo isso teve a ver com coincidências de mudanças de rumo. Então, veja bem, quando eu saí da faculdade, não, eu vou ser jornalista, foi difícil.
Foi muito difícil. Você está com uma câmera fotográfica na mão e fala, e aí? O que você é? Você não é nada. Você é um projeto, você é um desejo. E aí eu tive uma outra fase muito difícil também, foi quando o plano Collor foi uma coisa muito difícil para mim. Porque o plano Collor, ele chegou, eu estava indo bem na fotografia, fazendo livros, fazendo coisas importantes, mas era tudo freelancer. E o plano Collor, ele extinguiu o freelancer. Então eu caí, eu me lembro, eu tinha estúdio, tinha tudo, eu me lembro que eu jurei, e foi uma coisa boa, porque nessa crise foi interessante. Eu falo assim, Renata, nunca mais tenha uma infraestrutura de trabalho que você não caia em pé. Se você vai cair, que você não caia em pé. Então aqui, eu caí, nós estamos vivendo uma crise. Tem gente que caiu, bateu a cabeça, quebrou os dentes, eu caí em pé. Pá! Então eu falei, pô, Renata, olha só, cara, nós estamos falando em 30 anos depois, né? Que foi em 1990 o plano Collor, nós estamos em 2020 e todo mundo caiu. Eu caí em pé. Cara. Não foi uma sorte, não foi nada, foi uma coisa, foi um projeto de vida que até muitas vezes eu fiquei pensando, puxa vida, Renata, você pode crescer aqui, crescer ali, crescer ali. Aí eu pensei, Renata, você vai cair em pé ou vai cair de boca? Não, vou cair em pé. Então, né? Mas ao mesmo tempo também é ruim, porque cortou muito as asas de grandes empreendedorismos, né? Então, fiquei sempre no meu tamanho. Tem gente que fala tacanha ali. Não, tô na minha, tô no meu centro, assim, né? Então, quando eu estava numa fase assim muito importante, porque depois disso eu solidifiquei os night bikers, tudo, e aí consegui entrar night bikers muito fortes em 93, 94, aí em 95 eu entro na ESPN. Aí foi um outro período bem complicado também, porque não foi nada, não é que você chega lá e, bom, vamos fazer vídeo reportagem, a tua proposta é o que você quer, o que nós queremos, porque você é mulher e nós temos aqui grande espaço para as mulheres, adoramos mulheres, nada disso. Nossa, ambiente machista, cheio de regras, mas chegamos, passamos bem. E aí é interessante porque nesse momento, em 95, eu começo a pedalar muito mais. E foi interessante esse momento porque, Natália, poder chegar suja, com a mão cheia de graxa, não tinha mais problema. Terno e gravata é para quem ia me vender. Eu podia chegar, posso chegar em qualquer reunião, molhada, cabelo lá, terno e deu mão cheia de graxa, porque tá atrelado ao modo de vida, ser ciclista em meio de transporte. Para eu chegar na reunião, eu tive que arrumar um pneu, tudo bem. Eu estou dando só uma nuance assim, que não precisava mais ficar me fantasiando de uma coisa que eu não sou para ser o que eu sou profissionalmente. Eu sou uma pessoa que pedala, promovo o ciclismo de todas as vertentes, então tudo bem chegar de bicicleta com a roupa que eu quiser, com os meus equipamentos, uma mochila que eu quiser. Não tem terno e gravata que entre aspas, né, que abrace isso, né? Então, foi legal porque aumentou muito a identidade. E aí, a conexão com você, quem você é, ela se solidificou muito. Né? E isso é tudo a ver, né, com toda uma terapia. Então, Renata, é isso que eu ia comentar agora, que você me trouxe 3 pontos aí da sua vida bem importantes e bem marcantes. E eu acredito muito e dentro do que eu estudo também, né, que é o nosso corpo é um 360. Então, não adianta você só fazer uma atividade física, no caso, que seria a bike, ela tá atrelada a uma questão emocional junto e a uma consciência corporal. Então, a medicina chinesa, ela fala muito sobre isso, né? De você integrar isso tudo para você ter uma longevidade. Então, você teve que estudar Jung, eu estudei Feldenkrais, que também é uma técnica, e Rolfing, que também é uma técnica de consciência corporal, e todas estão atreladas a uma questão emocional junto. Então, eu falo muito que isso tem muito a ver, que não adianta você fazer o exercício, eu acho que a bike, como o Pilates, que é o que eu pratico mesmo, que eu amo, não só por fato de
de exercício físico, mas porque eu acredito na técnica, que ele fala muito sobre respiração, sobre consciência corporal, que ele interliga, esse tipo de atividade interliga sua mente com o seu corpo. Então, você acaba andando com os dois juntos. Então, provavelmente, nesses momentos que você teve essas mudanças aí de vida, quando eu acredito, eu não sei, eu posso estar falando alguma besteira, você até me fala, que enquanto você estava lá pedalando, provavelmente você lembrava das coisas de Jung lá atrás, e das suas correções posturais, e o que isso estava atrelado emocionalmente, junto com a sua postura da bike, da bicicleta. Eu tô errada, assim, no que eu tô te fazendo essa comparação? Não só não tá errado, tá super certa, como em um determinado momento, a década de 2000, entre 96 e 2010, eu tive muitas dores nas costas. Eu era muito forte, muito tensa e torta. E aí quem me salvou foi Pilates. Eu fiz muito Pilates. E Pilates, assim, não o Mat Pilates, em aparelhos mesmo, que eu sou uma pessoa que não tem muito alongamento, e o Pilates em aparelho, ele é perfeito, porque você se entrega lá e, cara, você sai outra pessoa. Então tinha todas aquelas, como é que chama? Não é hérnia, é, protusões. Então, na L tanto, tudo cheio de coisa assim. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar refém de tramal aqui, né? Vamos trabalhar, né? E isso foi interessante porque, primeiro, respiração é tudo, né? Respiração é tudo. Então, por exemplo, eu estou aqui limpando a casa direto e às vezes tem que carregar um peso, tem que. Só tem eu. Aqui só sou eu em casa e minha mãe. Então, toda hora você está recebendo coisa que pesa, desde pegar o saco de ração de cachorro, que pesa 20 quilos, como é que você pesa 20 quilos? Você tem que ter técnica. Tudo isso sai de. Você só começa a ter essa consciência depois que você pratica. Pilates, para mim, é o the best. É o the best. Agora, não adianta nada você fazer Pilates se você vai entrar com um espírito competitivo com você, né? Então, assim, é você se escutar. E isso é o segredo. As pessoas falam, porra, eu não gosto de pedalar porque dói meu corpo, dói minhas costas, dói não sei o que lá. Eu falo, meu, tá errado. Você está pedalando certamente numa bicicleta que está mal regulada para você. Exatamente. Agora, quem vai te regular? Tem gente que cobra para fazer isso, que tem o bike fit e tudo. Tá certo, é bom, é válido. Agora, eu nunca fiz bike fit, certamente talvez pudesse fazê-lo, mas assim, eu mudo, se tiver errado, eu vou lá e arrumo. Um selim, se tiver totalmente na horizontal, ele tem que estar, sabe, ele tem. Eu pego uma bicicleta e fico horas arrumando até ficar do meu tamanho bonitinho. E aí depois, se vem alguém, eu nem empresto muito essas. A minha bicicleta eu empresto várias outras que eu tenho. Mas a minha, ela está milimetricamente regulada, que é para não ter que regular de novo. Porque é muito milimétrico. E tudo isso em cima de você escutar o corpo. Quando começou a quarentena, eu comecei a ter ler. Eu estava muito tempo sentada, comecei a ter dor aqui. Rapidamente, mas não durou uma semana, porque rapidamente eu comecei eu mesma a alongar, intuitivamente, falei, puta, onde é que tá doendo? Vamos alongar, meu, se eu não tivesse tomado cuidado logo no começo, eu ia estar, imagine, quarentena inválida, sem poder digitar, você imagina. Por isso que eu acredito que é muito importante você fazer técnicas que você tenha consciência do seu corpo, né? Então, é o que você falou que é apaixonada por Pilates. O Pilates traz muito isso, é você ter consciência de onde é o seu limite, o que você pode fazer e onde você pode chegar. E você pode desenvolver e chegar mais, mas é o que você falou, sem entrar em competição com você mesmo. Você tem que ir lá para ser melhor para você. E ok, tudo bem se você não encostar a mão no chão. Tá tudo certo. Contanto que você se sinta bem, isso é o que importa. E aí, quanto mais você conhece o seu corpo, melhor é. É o que eu acredito muito. A história do seu corpo, a memória tem os benefícios, que é o que você acabou de colher. Eu não me permito também, eu sinto dor, eu tenho um problema do joelho porque eu fui bailarina, enfim, e aí acabei lesionando por dois motivos. O primeiro porque tudo em excesso também e mal feito
né? Porque quando a gente é jovem, é o que você falou, você pega o diploma lá e você não sabe muito o que você quer fazer, você te manda um monte de informação, que é o que acontece quando você começa de bailarina. Te manda um monte de informação, você tem que virar 300 mil piruetas, por exemplo. Só que você vira do jeito que dá, não do jeito que você tem que conhecer o seu corpo, como você tem que conhecer o seu corpo e da forma que seria correta, que você poderia virar contanto que você soubesse a anatomia. Então, isso eu fui aprender só depois de mais velha. E aí, acabei tendo algumas lesões por causa disso. E que hoje elas não me... chegou a ponto de me falarem que eu precisaria operar. Mas eu nunca operei, por quê? Porque eu sei qual que é agora o meu limite, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando dói meu joelho, eu vou fazer a coisa certa. Eu não vou ficar tentando e me permitindo a sentir essa dor. E eu acredito muito nisso, que as pessoas não podem se permitir a sentir dor pro resto da vida. E aí, o que é importante aí, que eu também vejo que você me falou, é que você se alonga todas as vezes que você, durante a bike, antes da bike, quantas pessoas fazem isso, entendeu? E quando eu falo de alongamento, é o que eu falo, repito de novo, não precisa encostar a mão no chão, fazer um espacate ou o que for, mas ter o mínimo de alongamento para o seu corpo entender que aquilo faz parte e que é para você tomar longevidade. E a medicina chinesa, eu volto a bater nessa tecla, porque ela fala muito disso, né? A longevidade, ela vem através de alongamento, de fortalecimento, e principalmente das partes inferiores, que foi até ótimo o termo que você usou, depois você fala aí do termo que pedalar é longevidade, e é isso, porque a força da longevidade da medicina chinesa vem das pernas. Quem pedala vive mais. Você vai lá para o Japão, você vai ver isso ao vivo. Muitas pessoas de idade avançada empurrando bicicletinha na subida e pedalando. E é incrível como o pedalar um pouquinho por dia. Sabe aquela coisa da Organização Mundial de Saúde que fala que você tem que se exercitar de forma aeróbica? Não precisa ser forte, 30 minutos por dia. Uhum. Eu estava fazendo, né? No mínimo 1 hora e meia por dia, em deslocamentos. Não era só deslocamento. E isso já bastava para manter a forma física super bem. Hoje em dia só estou fazendo rolo muito pouco, mas não é a mesma coisa. Porque... depois você conta essa história do rolo aí, que eu acho que nem todo mundo sabe, viu, Renata? Eu achei incrível. Porque o pedalar, é o que você falando, a corpo e a mente vão iguais, né? Então, assim, por exemplo, eu estou com um problema. Como é que eu vou fazer? Estou com um problema, uma pergunta. Como é que eu vou fazer tal coisa? Tudo bem. Como que eu vou fazer tal coisa? Uma das maneiras de resolver a questão é eu pegar a bicicleta, ir para o Parque de Ibirapuera e dar uma volta, tem que ser devagar. Muito devagarzinho, no anel interno, onde o pessoal corre na trilha. Antes de chegar na metade, sem eu pensar, começam a vir pensamentos que sem eu querer, estão resolvendo a questão. Pedalar é uma fórmula. Agora, a infalível para esse tipo de solução, eu consigo quando começo a caminhar. Às vezes eu estou com uma pepina. Sabe quando você... Puxa, sabe aquele tipo de problema que é assim? Se parar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Sabe que você não... As duas soluções, os dois lados se apontam como entre a cruz e a espada. Esse é o tipo do momento que eu paro, pego aqui assim minha caneta, paro, vou caminhar. E caminhar mesmo. E os primeiros 10, 15 minutos é só bagunça mental. Mas é caminhar com ritmo. Dali a pouco começa. Dali a pouco brota a solução. E não é ficar pensando uma total. Não. Eu faço a pergunta: o que eu faço com tal questão? Esqueço, vou passear. Dali a pouco, pá. Né? Mas você sabe por que isso acontece, Renata? Que as pessoas não percebem. Quando você faz algum esporte, alguma atividade física moderada, que é o que você falou, da OMS, nada tipo... não tô falando de atividade de alto impacto. Ou andar de bicicleta bem devagar, ou ir caminhar, ou dar uma volta, ou simplesmente respirar, parar para respirar. Isso faz com que o nosso cérebro troque mais informações da sinapse. E aí faz com que as coisas, a sinapse, conforme ela faz isso, e aí nessa questão de você fazer algum esforço, você acaba sendo obrigado a respirar. E a respiração na troca gasosa dentro do corpo ajuda os neurotransmissores a melhorar essa questão. Então,
as pessoas nem percebem que quando elas fazem esse tipo de coisa, elas estão ajudando o cérebro delas biologicamente falando, entendeu? E Olha que provavelmente incrível. você deve saber disso, Renata, para você Eu não poder sabia fazer. disso, eu faço isso intuitivamente. Porque a partir do momento que esses pensamentos brotam, aí é perfeito. E aí você não pode ficar também matutando, deixa e guarda. Aí eu fico fazendo outros exercícios que é não esquecer. Então eu começo frases que repetem certas palavras, cujos iniciais são aquilo que eu bolei. É umas magiquinhas assim. E é engraçado que no a pé, para mim, é mais eficiente do que na bicicleta nesse caso. Interessante mesmo isso. Porque na verdade na bicicleta, o que acontece? Você tem um esforço maior, né? Que você tem que movimentar, e aí eu acho que na bicicleta você também, como você tem a questão da consciência corporal, você acaba prestando atenção em outras coisas e não deixa a mente devagar, né? Não deixa ela ir, que é muito que o Mindfulness fala, é muito. Se você vive lá aquela situação plenamente, você acaba trazendo vantagens para o seu corpo, né? Você traz essas coisas para sua mente, né? Então é isso. Natália, então você que está criando um lindo ser vivo jovem, que está jovem, quais são as dicas que você dá para você já incutir numa criança essa percepção corporal e fazer com que ela abstraia da raiva, né? Porque é complicado você trabalhar a raiva da criança, né? Ou a falta de paciência. Não é a raiva agressiva, sabe aquela coisa sabe, da desistência, assim. Como que você faz a criança ter essa consciência corporal? Por que eu pergunto isso? Uma dificuldade muito grande que eu tenho de treinar um netinho de pedalar é ele pedalar na ladeira sem ter que parar na ladeira. Ele pedalar na velocidade que ele aguenta a ladeira inteira. E sem estar competindo com ele mesmo, mais forte, e chegar lá sem fôlego, entendeu? Como é que você dá essa. Como é que você ensina uma criança a ter essa consciência? Nossa, essa é uma boa pergunta. Assim, eu vou até te contar uma. A minha filha tem 5 anos, ela acabou de aprender a pedalar sem rodinha em 1 hora. A gente conseguiu ensiná-la em 1 hora para aprender a pedalar sem rodinha. E aí e a gente nunca deu aquela bicicleta que eles falam lá alemã, que é para você começar a pedalar, para poder pedalar sem rodinha. Desde pequena, essa questão, eu acho que assim, as crianças recebem muita informação e eu acho que tem muito mais a ver o que você está me falando com a ansiedade, que elas querem as coisas logo para ontem, do que qualquer outra coisa. E a primeira coisa que eu sempre falei para a Valentina, que a minha sogra até comentou essa semana, você falou assim, quem fica falando para ela, respira, calma, ó. Sente o seu ar entrando pelo nariz e saindo. Presta atenção no que você tá fazendo. A primeira coisa que eu falo, e eu falo isso pra ela desde quando ela tinha uns 2 anos, que ela ficava nervosa e eu falo, respira. Aí ela chegou pra minha sogra esses dias, que eu acho que ela tinha visto uma situação e falou, vovó, respira, ó. Respira. Respira. Falou, respira. Foi muito engraçado ela contando. Então, não, isso foi isso. Que eu falo é a respiração. É a primeira coisa que eu acho que a gente não respira. Eu já dei várias palestras falando sobre isso e até empresa de meio corporativo que as pessoas não respiram. Isso eu acho que é o que causa mais ansiedade nas pessoas. Porque o que faz? Você não respira, você aumenta o seu batimento cardíaco. E aí, quando você aumenta o seu batimento cardíaco, você fica mais ansioso. Aí é um ciclo vicioso. Essa é a primeira coisa. Então, eu falo para ela, respira. A segunda coisa, eu tento mostrar para ela o que motiva. Ela quer chegar até o final da ladeira para ver o visual, para ver o que tem de tão incrível lá. E que não importa o tempo que ela leve, contanto que ela continue e não pare, entendeu? E eu acho que é esse que é a coisa mais importante. É o que motiva a criança a chegar lá. Mas a motivação não pode ser competitiva, tem que ser uma motivação que venha de dentro dela. Entende? Dá para entender isso que eu quero dizer, Renata? Claro que dá. Agora existe uma diferença muito grande se você cria uma menininha e um menininho, né? É que eu vou te falar, eu tenho uma menina que vale por um menino e eu acabei de ver que a Soraya tá na live aqui, ela pode dizer a verdade, porque ela tem um neto que não dá, eu acho que 1/5 do trabalho que a Valentina dá à minha filha. Então, eu sei bem o que é ter uma menina levada. bem, acelerada. Tanto é que perguntam pra gente como é que vocês aguentam o dia inteiro. E ela tem uma energia que eu vou te falar, viu?
Natália, essa questão eu me lembro assim do trabalho que eu tive em perto de 92, 93, que eu estava fazendo muita terapia de voltar para mim, sabe? Eu pedalava muito mais nessa época, porque fazia grandes viagens, eu era mais forte também, né? Mas assim, aquela coisa de você regressar para o teu centro, É, regressar para o teu centro. Tive uma relação amorosa com uma pessoa que me fez muito mal, e isso daí foi uma coisa que me deu muito trabalho mesmo. é, Mas muito trabalho mesmo. Foi. é Sabe difícil, quando você está muito. você fica até meio transtornado, assim, né? Tipo, meio. Nossa, foi terrível, terrível. Ó, eu vou te falar, Renata, eu acho que eu devo fazer acupuntura e eu não sei se eu vi minha mãe entrando aí dando tchau, nem sei se ela tá aí ou não, ela pode até dizer a verdade depois aí. Só que a gente faz acupuntura desde quando eu tinha praticamente, acho que uns 13, 14 anos de idade. Eu acho que esse é quando uma das primeiras acupunturistas aqui em São Paulo a estudar e a aplicar acupuntura, e todo mundo falava tipo, que é isso, né? Não tinha nenhuma comprovação de fato científica. Hoje é uma ciência mesmo. E eu acho que o que me ajuda muito na minha vida e me ajudou muito, assim, desde adolescente, foi a questão dessa questão da acupuntura e da meditação. Minha mãe é budista e é uma história bem engraçada essa história do budismo. Minha mãe é budista desde quando eu tinha 11 anos de idade. E eu casei com um marido que a família inteira é budista e eu não sabia. Então, e eu não era budista, eu nem praticava o budismo. Eu ia de vez em quando com a minha mãe e achava isso muito difícil. E eu sempre vivi, então acho que a minha história de vida sempre me trouxe para uma coisa bem, para eu ser uma pessoa mais centrada. E outra coisa, né, que você até comentou, que bailarino tem que ser muito disciplinado. E uma coisa que me ajuda muito é essa questão da disciplina. Eu sou muito disciplinada. Se eu me proponho o que eu tenho, é o que eu falo, eu não arranjo desculpas para mim. Se eu tenho que levantar 5 horas da manhã todos os dias, porque eu preciso e eu tenho uma responsabilidade, eu posso ter ido dormir às 4, às 5 horas eu vou estar de pé e vou estar presente por inteiro. Então, acho que a questão da disciplina, que foi o que o balé me ensinou, também foi muito importante. E eu acho importante as crianças praticarem uma atividade que tenha disciplina. E não importa qual seja essa atividade. Eu acho que o esporte dá um pouco de disciplina. O fato de você ter que Muito. pedalar todos os dias te dá a disciplina de fazer isso. Então, assim, eu acho que tudo que envolve atividade física envolve questão de disciplina. O esporte realmente. O esporte realmente é bastante focado na disciplina, dedicação e tudo mais. Agora, você pedalar como meio de transporte, eu já associo não tanto uma disciplina, mas uma questão de resiliência. É, Todo mundo que pedala como meio de transporte é muito resiliente. É muito resiliente. Gosta muito da bicicleta e a resiliência é a tônica para você segurar. Olha, a resiliência é a tônica. Essa daqui agora está deitada, só me curtindo aqui. é. Também com um carinho e um colo desse, não tem como, né? Tá aqui. Mas Mas eu a acho que resiliência. você está falando de resiliência. Não, pode terminar. Não, a resiliência é a alma de tudo nessa questão, né? Especialmente quando. Assim, uma pergunta que eu tenho assim. Quando eu fazia Pilates, assim, foram, foram os bailarinos que trouxeram Pilates para o nosso mundo, não foi? Conta um Foi. pouco essa história de como que o Pilates ele chega, como ele é criado. Eu não sei se o que eu sei dessa história tem a Aham. ver com uma pessoa que estava no campo de concentração, etc. e tal, e depois ele é descoberto pelos bailarinos profissionais. Eu Sim. não sabia que bailarino tinha tanta dor assim, tanto problema. Nossa, gente, bailarina eu acho que é o ser que mais sofre de dor e não parece, porque ninguém olha, né? Todo mundo vê só a arte. No fundo, eu vou falar, ser bailarina, eu vou te falar, eu acho que foi uma das maiores experiências da minha vida que ela me trouxe, eu acho que é isso, a disciplina, a resiliência, me trouxe tudo isso, porque que acontece? Do Joseph Pilates, ele tinha muitas dores, ele tinha várias patologias. E aí ele ficou no campo de concentração e ele queria poder também ajudar esses soldados que vinham e
machucados, e ele cria uma parte do método dele nesse campo de concentração. As máquinas, se você parar e fechar os olhos e imaginar lá em 1940, 45, que foi mais na época da guerra, se você fechar os olhos e lembrar das máquinas de Pilates, você vai ver que lembra um pouco das camas antigas, aquelas molas antigas, ele lembra um pouco isso. Os elásticos, que lembram um pouco a tripa de mico de tirar sangue, que era o que eles usavam. Então, ele foi um cara, né, além da época dele, né? E aí, ele vai embora da Alemanha, né? Porque ele é alemão, e ele vai para Nova York, onde tudo acontece, né? Depois da guerra, lá em Nova York, acho que vira um boom de cultura, né? De cultura em vários aspectos, né? Que tem várias pessoas, várias organizações de outras pessoas não americanas que se fixam lá e criam as organizações dela lá, né? E aí, quando ele chega em Nova York, que é onde hoje é a sede mesmo dele, enfim, ainda existem algumas pessoas, pupilas deles vivas, e já tem mais de 90 anos, assim, são incríveis, mas ainda existem. E aí os bailarinos começam porque o que acontece? Foi bem na época do balé moderno, que entra também em auge. Ele estuda um pouco de Martha Graham, um pouco desse balé moderno. Então, esses bailarinos começam, acho que, a frequentar um pouco o meio dele, e aí começam a perceber que a técnica dele ajuda a melhorar a performance do bailarino, e além de melhorar a performance, ajuda também a melhorar as lesões. Então, eles começam a ver o corpo de outra forma, eles conseguem aumentar, porque o que acontece? O bailarino, ele tem que ser o mais do que o corpo às vezes aguenta, né? Que é o excesso. E aí o Pilates, ele traz isso tipo de uma forma anatômica para organizar esse corpo do bailarino e ele não se machucar. E aí eles começam a divulgar isso pelo mundo. Tanto é que quem trouxe pro Brasil a técnica de Pilates foram bailarinos, tipo a Alice Becker, que tem a Físio Pilates aqui, que ela é uma bailarina formada pela Faculdade de Dança em Salvador. A Inélia Garcia, que é aqui de São Paulo, também bailarina, tem o instituto dela. Enfim, a maioria foram bailarinos, mas aí os fisioterapeutas muito espertos veem que é uma técnica sensacional, começam a também estudar o Pilates e trazem isso para a reabilitação. Então, na verdade, é uma técnica que começa a rolar uma briga, né? Com os bailarinos que querem junto com os fisioterapeutas. Então, assim, cada um usa para o lado que precisa. Então, o pessoal que é da área mais de esporte usa para uma performance de esporte. O pessoal que é da área mais nessa questão da fisioterapia usa mais para uma reabilitação. E quem é o profissional autorizado da forma burocrática a ministrar Pilates? Teoricamente, bailarinos, educadores físicos e fisioterapeutas. Teoricamente é isso. Só que o que acontece? O Pilates, ele não tem no Brasil uma organização que cuida deles, entendeu? Então, acabou que você tem várias pessoas fazendo aí o curso de Pilates que não tem nenhuma dessas três técnicas, mas um curso de nome, que são os cursos que vêm de fora, eles te exigem que você tenha essas três categorias, pelo menos. É engraçado que quando eu busquei Pilates, falaram, Renata, faça Pilates com alguém que é fisioterapeuta. Assim, porque falaram. Olha só. E eu, na verdade, fui num estúdio Pilates, por um acaso ela era fisioterapeuta, mas antes de tudo era uma mulher que sacou rapidamente os meus problemas, entendeu? E a gente teve uma identidade muito forte porque eu rapidamente comecei a respirar, entendeu? Já vim meio que preparada para a técnica. Foi uma coisa muito importante mesmo. Então, Renata, porque o que acontece? O Pilates, como qualquer técnica, que eu acho que se você pode usar isso na questão da bicicleta, né? Você precisa ser uma pessoa que estuda, que você faça uma boa certificação. Eu fiz as certificações de fora, minhas certificações são todas internacionais. Então, assim, hoje, e outra, além de ter essa questão da medicina integrativa que eu estudei. Então, hoje eu pego uma pessoa com qualquer tipo de patologia, eu consigo fazer uma análise e eu tenho certeza que ela vai sair depois de tantas sessões bem.
entendeu? Então não é muito a ver com qual tipo de profissional, mas a ver o quanto esse profissional é dedicado a estudar o corpo, a estudar a área, a estudar o que ele ensina, entendeu? O que ele está tratando. Interessantíssimo. Na sua experiência, Natália, quais são os maiores erros que as pessoas cometem para ficarem doentes de corpo e alma e corpo, né? Ai, ó, isso é uma coisa que eu bato na tecla com todo mundo, eu falo sempre. Com certeza, para elas ficarem doentes, elas não extravasam e não sabem o motivo das emoções dela. Todas as doenças que a gente tem no corpo é o corpo falando alguma coisa pra gente. É óbvio, não vou dizer que é 100% dos casos, mas vou dar um exemplo assim, bem besta, mas assim, as doenças estão aí, a gente pode pegar essas doenças, porque às vezes nosso sistema imunológico não tá tão forte a ponto de combater aquela doença, mas tudo depende de como você encara a sua vida. Então, o seu sistema imunológico ele é muito tipo a sua personalidade. Se você não tá bem com você, qualquer doença oportunista vai te deixar e derrubar você para baixo. Mas se você estiver bem com você, por mais que você pegue aquela doença, você vai sair daquela doença tipo como se fosse uma coisa mais simples, com menos intensidade, entendeu? Então eu falo, a doença está muito ligada ao emocional e a todo o aspecto emocional, como você lidar com a vida, como você a sua vida é equilibrada no sentido que eu falo. Eu gosto muito numa frase que o Buda usa, que é sempre o caminho do meio, né? Nunca mais de uma coisa mais de outra, né? Eu falo sempre é o caminho do meio. Então, assim, se você vai fazer dieta, eu falo sempre pra pessoa que vai fazer dieta, para quem for comentar, a sua dieta vai ser sustentável para você levar o resto da vida? Porque a alimentação ela tem que ser sustentável para você levar o resto da vida. Não adianta eu fazer uma dieta low carb e aí, tipo, quando eu voltar a comer carboidrato, o que acontece? Me fala. Então, isso vale pra tudo na vida. Se você fizer exercício, quero aquele corpo trincado, malhadão, vai ser sustentável você levar isso pro resto da vida para manter esse corpo? Então, assim, você tem que fazer o que é sustentável na sua vida. Andar de bicicleta pro resto da vida é sustentável, então... É interessante a questão da bicicleta, né? Em todos os países, assim, de primeiro mundo, porra, especialmente a Europa, assim, eles estão usando muito a bicicleta para o pós-pandemia, muito mesmo. Não só dando incentivos para que as pessoas tirem do fundo da garagem as suas bicicletas, para que elas comecem a circular, mas dando incentivo fiscal mesmo para o trabalhador promover, ajudar as pessoas a virem de bicicleta. E claro, estão transformando, tem uma imagem muito interessante de uma avenida de Paris que tinha 4 pistas para carro, tem uma só para carro, uma mais para pedestre, ou seja, a calçada pedestre, duas pistas a mais só para ciclista. Quer dizer, a mobilidade ativa, né, está sendo assim a chave para sair da pandemia. E aqui no Brasil, por exemplo, posso falar, isso está acontecendo em Bogotá, todo país que tenha uma mentalidade, muitos deles comandados por mulheres. E aqui no Brasil a gente não chegou nisso. Então, a minha pergunta para você, de que forma toda a medicina chinesa, essa questão de corpo associado com a saúde como um todo, como é que está o Covid nessa história toda, para quem tem a perspectiva da saúde a partir dessa perspectiva? Renata, você virou o jogo, hein? Eu que te chamei para conversar e você que está fazendo entrevista comigo. Você está entrevistando uma jornalista, né? Você caiu na minha. Caiu no meu anzol, agora é peixe, você que está respondendo. Então, eu tenho lido muito a respeito e eu tenho estudado muito sobre essa medicina integrativa, não só a medicina chinesa, como a homeopatia, que é muito usada fora do Brasil. Na Europa, a homeopatia lá é tanto quanto a alopatia, elas andam em conjunto. Então, eu tenho lido muito isso a respeito nessa questão do Covid, da pandemia, enfim. O que eu tenho visto? Que, assim, as pessoas e eu tenho lido a respeito, que têm uma vida mais saudável,
e a vida mais saudável que eu acabei de falar elas vão no caminho do meio, elas praticam uma atividade física todos os dias, elas praticam algo energético. Quando eu falo de algo energético, alguma coisa relacionada à medicina integrativa, que tem a ver com longevidade, e comem, se alimentam da forma mais correta, elas têm sofrido menos do Covid. Às vezes elas chegam a pegar porque é uma doença extremamente contagiosa, só que muitas vezes elas não têm sintoma. E na China é muito engraçado isso, porque eu estava ouvindo um jornalista, enfim, que ele estava comentando lá por que não tinha tantos casos lá e por que eles não tinham tantos casos de morte. Além de eles serem extremamente disciplinados, do tipo, eles cumprem exatamente o que o governo manda, e eu nem quero entrar nesse mérito, porque também tem uma questão política aí, eles, além disso, eles praticam uma vez, todos os dias, exercício físico, e o exercício deles é um exercício moderado, que tem a ver com Qigong, Liangun, que tem a ver com alongamento junto, e sempre são exercícios que a pessoa permanece de pé, fazendo fortalecimento da parte inferior. Eles têm a medicina chinesa deles como primeiro lugar, também da alopatia. E o que é a medicina chinesa? A fitoterapia de ervas chinesas, a acupuntura, enfim, várias coisas, né? Moxa, ventosa terapia. E a alimentação. Embora que eles comam um pouco de tudo, mas eles se preocupam de fato com a alimentação, de ter muitos vegetais, muitos grãos. Então, assim, eles têm uma vida saudável, e a parte oriental, eles têm a tendência a ter uma longevidade porque eles pensam nisso muito. Então, é isso. Eu acredito, e é o que eu tenho feito muito pelas pessoas que me conhecem, que elas frequentam lá o meu espaço, ou para os meus familiares, eu sempre trago isso, e trago a medicina integrativa junto, que é a homeopatia, a acupuntura. E aqui em casa a gente tem tomado coisas para ajudar a aumentar o sistema imunológico, que faz muita diferença, assim. Quem pergunta que me conhece, que fala, ai, tô ficando... Aqui em casa não tem essa, ai, tô ficando doente. Tem ai, deu uma caidinha e já tá bom, daqui uma hora tá ótimo pulando, entendeu? Claro, claro. Tem que ter a positividade o tempo inteiro e comer direito. Realmente, nessa quarentena eu tô comendo muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então, é engraçado que meu marido, ele tinha mania de fazer jejum muito tempo, assim, sabe, Renata? Tipo, jejum, eu digo assim, ele ficava muito tempo sem comer e depois ele ia comer, ele comia muito e aí ele percebia que ele estava engordando porque era estresse junto. E aí, o que aqui na quarentena a gente acabou fazendo? A gente já se alimenta de 3 em 3 horas, por vários motivos. Um, porque eu tenho essa mania desde sempre. A gente tem uma filha que criança tem que comer de 3 em 3 horas, e ele começou a comer de 3 em 3 horas. Ele teve a sensação no corpo dele que ele não engordou, e mesmo a gente comendo algumas coisas no final de semana, assim, não fazendo tanto exercício, e ele teve até momentos que ele se sentiu até mais de bem-estar, mais magro, mais assim, tipo... mais, como é que eu posso dizer a palavra? Mais saudável, ele se sentiu mais saudável. Então, assim, para você ver como as coisas ao extremo também não são tão bacanas. Então, assim... Eu trago muito isso, assim, eu trago muito a filosofia da gente de fora, assim. Eu busco, eu leio muito o que está trazendo nesse aspecto. Que legal. Eu tenho certeza que depois... não, desculpa, pode falar, pode falar. Não. Eu tenho certeza que tudo isso vai evoluir muito nesse pós-pandemia. Eu também acredito muito nisso. Renata, a gente tem, exatamente 1 minuto e 47 segundos para acabar. Eu acho que se tiver alguém que queira fazer uma única pergunta aqui para a Renata ou para mim, por causa do tempo, tem 30 segundos para a pessoa fazer uma pergunta. Vamos lá, rápido, hein, pessoal? Quem for primeiro aqui vai fazer a pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou responder uma que foi feita sobre o uso da bicicleta no pós-pandemia. Embora as políticas públicas não estão acontecendo, você tem, sim, um aumento substancial de vendas de bicicletas de entrada. Quer dizer, a população está, sim, buscando a bicicleta. E essa é uma recomendação que eu faço a todo mundo. Para evitar transporte público, para não ficar trancada no carro, vai pedalando, que vai ser sempre uma boa solução.
Ah, que ótimo. Ó, pronto, você já até respondeu uma pergunta. Rê, vamos fazer uma selfie aqui rapidinho? Vamos tirar aqui. Ótimo. Renata, queria agradecer esse bate-papo, foi maravilhoso, passou tão rápido que quando eu vi aqui, tá aqui o reloginho, 34, 33, 32, já Eu que quero super agradecer o convite, super agradeço mesmo e vamos que vamos. E é isso aí, vamos Brigadão, focar no corpo e na mente. Brigadão. Agradeço Obrigada, eu. pessoal, todo mundo que estava aí presente na live, foi maravilhoso, adorei. Boa noite, um beijão. Tchau, gente. Tchau. Caiu, não veio nada também.